Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de diagonais de polígonos convexos. Só relembrando aqui que diagonais são aqueles segmentos de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono convexo. Aí vocês devem estar perguntando, mas eu já sei contar as diagonais de um polígono, a gente já fez um belíssimo trabalho sobre isso. Mas eu pergunto, queridos, me dá as diagonais de um polígono de 100 lados. E aí, vocês vão desenhar e contar de um a um? Seria um pouco impossível, né? Fazer isso de mão aí com caneta e papel. Então, na matemática, eles fazem de tudo para simplificar a nossa vida. Por mais que vocês pensem o contrário. E existe uma fórmula para a gente contar as diagonais de qualquer polígono sem ter que desenhar. Então, como é que se dá essa fórmula? Vamos tentar entender o passo a passo dela. Então, tenho aqui um hexágono de 6 lados, um pentágono de 5 lados, vou consertar isso aqui. E no hexágono, 3 diagonais partem de cada vértice. E no pentágono, 2 diagonais de cada vértice. No trabalho, vocês devem ter respondido lá qual a relação entre o número de lados e a quantidade de vértices que partem de cada a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. E eu espero que vocês tenham falado que é o número de lado menos 3, porque 6 menos 3 dá 3 diagonais por vértice, e 5 menos 3 dá 2 diagonais por vértice. Então, o número de lados sempre diminuindo 3 aí, que vai ser o número de diagonais que partem cada vértice. Então, temos aqui o hexágono com todas as suas diagonais, e dá para perceber que de cada vértice está partindo aí 3 diagonais. Então, vou colocar esse 3 espalhado aí. Então, se eu fosse contar aqui, eu saberia que também tem essa fórmula aí de n menos 3, que é o que a gente descobriu, a relação. Então, se eu fosse contar todas as diagonais, bastava eu contar esses 3 aí 6 vezes. Ou seja, a fórmula também, esse n menos 3, 6 vezes. 6 porque é o número de lados desse polígono. Mas se fosse de outro polígono, seria outro número. Então, eu vou colocar o n aí para generalizar, né? Para poder contar de qualquer polígono. Então, n vezes n menos 3. Mas vocês, como são espertos, já percebeu que eu estou contando uma diagonal 2 vezes. Porque de cada vértice aí passam 2 diagonais. Então, basta dividir por 2. E aí, eu tenho a fórmula pronta, sem estar contando as diagonais 2 vezes. Então, vamos aqui aplicá-la nesse polígono de 6 lados. Então, 6 é o número de lado, vai ficar no lugar do n. Então, vai ficar a diagonal d igual 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 6. 3. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Então, vai ficar diagonal igual 18 dividido por 2. Então, vai ficar 18 dividido por 2, 9 diagonais. Então, essa fórmula aí serve para facilitar na contagem das diagonais, não precisar desenhá-la. Então, espero que vocês tenham entendido aí da onde que surgiu esse n, da onde que surgiu esse n menos 3. Vamos aqui para mais um exemplo. Quantos lados tem um polígono convexo, sabendo que de cada vértice partem 4 diagonais? Então, se o número de lado menos 3 é o número de diagonais de cada vértice, então, qual é o número de lado que eu diminuo 3 que vai dar igual a 4? Então, coloco aí por meio de equação, o menos 3 passa para antes da igualdade, vai ficar 4 mais 3 igual a 7. Então, 7 é o número de lados aí. Então, esse polígono é um heptágono. Vamos para o próximo. Quantas diagonais tem um polígono convexo de 7 lados? Vamos utilizar a fórmula aqui para poder contar o número de diagonais. N vai ser o 7, porque é 7 lados, então D igual 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3, 4. Então, vai ficar 7 vezes 4 dividido por 2. 7 vezes 4, 28. Então, 28 dividido por 2, que é 14. Então, 14 diagonais tem um polígono de 7 lados. Então, o heptágono tem 14 diagonais. Eu espero que vocês tenham entendido aí a aplicação e o uso da fórmula, para vocês poderem responder a atividade aí da página 27, essas 5 questões.
Qualquer dúvida pode deixar aí que eu respondo. E abraços e até a próxima.